Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Se você é novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe os vídeos, divulgue o canal nas suas redes sociais, comente. E se você quiser ser um parceiro financiador desta obra, você pode fazê-lo pelo Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Na capa do vídeo, na thumbnail também está lá a chave Pix. Você fará uma obra maravilhosa. Creia que a lei do fluxo e refluxo existe e você pode ajudar pessoas e se autoajudar, tá? Deixa a centelha divina, tá, do Pai, certo? Do Bitos, do Uno, vibrar numa frequência mais intensa dentro de você. Tá? Porque só é assim que você vai poder gerar um corpo de ressurreição, só assim você vai poder fazer o seu fusionamento, e no futuro, se você estiver ainda por aqui pela Terra, no momento do seu em que você for levado, certo? O seu corpo espiritual vai dominar a matéria a ponto de que, como naquele filme lá do Deixados para Trás, e tem um outro, né, que as pessoas vão sumindo, tem até um vídeo por aí circulando na rede em que pessoas somem no, 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 no aeroporto, somem dentro do ônibus, um bocado de criança, tem um bocado de bobagem por aí, mas olhando é mais ou menos por aí que vai acontecer quando o nosso corpo denso for absorvido pela antimatéria. Eu fiz um comentário sobre o falecimento do Daniel Mastral, né? Um ex-satanista que se converteu ao protestantismo e começou a escrever pelo menos 3 livros dele, são muito famosos, são chamados Filhos do Fogo. E de fato, aqui no canal do rapaz que estava fazendo uma parceria com ele, inclusive está aqui num dos posts sobre minha união com o Daniel Mastral. Tá? Então está aqui no, no canal dele lá no Insta, tá ok? Inclusive ele falando exatamente sobre isso. Foi encontrado morto em ML. Ninguém sabe direito a causa morte, se foi pro IML, tá lá averiguando. Eu encontrei com o Daniel. A esposa dele também não consegui contato, sumiu também das redes sociais. A gente até achou que era um sequestro no começo, mas não se sabe o que foi. Eu estive com ele agora na semana passada, não faz nem uma semana. Hoje é segunda. Eu estive com ele na quarta-feira, na quinta-feira. Eu tô uma mistura de raiva, porque eu sei de onde veio. Eu tô uma mistura de raiva, uma mistura de ódio, uma mistura de tristeza. Tô esperando a polícia formalizar o inquérito para ir prestar depoimento. Eu tenho muita mensagem do Mastral comigo, muita mensagem no WhatsApp. O Mastral não se dava muito bem com a família, ele deixou isso pra gente na mesa. Eu venho conversando com ele já há alguns meses, né? Então, a gente se encontrou no New York Café, em Barueri, não, em Alphaville, na quarta-feira. Inclusive a atendente de lá reconheceu a gente, foi super legal. Ele chorou muito na mesa, o Mastral chorou na mesa. Mas ele estava muito decidido a viver, muito decidido a viver. Isso é o que eu posso falar para vocês aqui. Não escute. Aí
você viu aí o depoimento, né? Evidentemente que haverá uma investigação policial, né, e se correrá atrás, né? O que se sabe, pelo aquele outro canal que eu falei no vídeo anterior, o, a vizinhança diz ter ouvido um estampido, né, né? E aí ninguém sabe se houve, se foi, tá, um assassino, né, ou se foi um, diríamos assim, um suí, tá ok? Ninguém sabe. Mas uma coisa, pessoal, a gente tem que deixar muito claro para vocês. Longe de qualquer especulação que venha de aspectos sobrenaturais, porque... É. Na série que eu falei sobre os Walkings, pessoal, esse negócio é muito sério. Porque as pessoas tentam pintar os Walkings como seres muito iluminados que vêm, assumem o nosso corpo, né, ocupam o nosso corpo temporariamente ou permanentemente, substituem a alma ou ficam junto com a nossa alma, tá? Que eles querem ajudar na transição planetária. Olha, gente, essa conversa é para boi dormir. Eles não são tão bonzinhos como algumas pessoas pensam. Isso é mais uma jogada que vem sendo preparada tá, pelo sistema global, da New Age, da nova ordem mundial. E a gente tem que ser muito honesto com vocês. Existe sim, em muitos lugares do planeta, coisas acontecendo há milênios. Aqueles sacrifícios, aquela coisa tal, né? Em alguns lugares sacrificam um cordeirinho, um gadozinho, um bode preto, uma coisa ali e tal, né? Mas tem lugares onde a coisa é muito mais pesada, tá? E precisamos estar atento a isso, porque o Deus deste século, que cegou a vista, né, para que as pessoas não entendam e, portanto, não entendendo, não se libertem, tá? Porque estão presas dentro desse domínio dessas três forças que estão aí, né? Que são seres não humanos, que são seres criptoterrestres. Aprenda a lidar com isso, porque isso vai ficar cada vez mais evidente ao longo do tempo. Nós iremos ver que não tem nada de sobrenatural nessas coisas. Nós iremos ver que esse besterol que é falado, de um bocado de coisa por aí, tá? Não passa de bobagem. Tá? Então as pessoas, elas ficam brincando, sabe, de certas coisas. Sou luciferiano, eu sou satanista, eu sou não sei o que tem mais. Pô, parar com isso, cara. Para de bobagem. Mas o Lúcifer, tu não sabe quem é. Quem é o Lúcifer? O Lúcifer é o Enki. O Lúcifer é a Sofia. O Lúcifer... Parem com isso. Às vezes baseado em simplesmente chamadas experiências. Desde quando você tem que dar crédito a toda a experiência que você tem? Hein? Se você não filtra as experiências, se você não filtra até mesmo o que você vê e ouve, você vai ficar maluco, você vai entrar num estágio de demência. Já tem gente demente no Brasil. Gente que acorda sendo perseguida por aliens, sendo perseguida por seres, certo? Eu agora há pouco à tarde, nesse meu momento de descanso, eu
Eu estava tendo um sonho que era como se fosse um sonho do sonho, tá? Mas daí, pessoal, precisa a gente sentar, avaliar que é, o que não é. Tá? É para isso que existe cérebro. Tá? Então, nesse pensar agnóstico que nós estamos fazendo, apesar de a gente estar tocando nesse assunto, porque é um assunto que vai dar o que falar. Vocês vão ver nas redes sociais um monte de loucura sendo dita. Inclusive, esse rapaz aqui, ele fala algumas coisas que parece assim que, sabe, como se fosse o dono da verdade, e eu já vi muita coisa aí. Ele falando que absolutamente nada a ver. Tá? E como ele próprio fala, né, ele está aguardando o inquérito, né, para, no caso de ser chamado, que, como ele disse, encontrou na quinta-feira com ele, né, e o Carapá conta para ele que está em conflito com a família, e eu não coloquei o texto todo, porque ele fala, inclusive, que teve um golpe dentro da própria família contra o Daniel Mastral. Enfim, tá? Eu tenho uma nítida impressão que eu não queria estar com uma bomba dessa na mão, tá? Porque é por isso que tem certas pessoas que quando começam a trocar informações comigo no Zap, que eu vejo que estão fugindo ao escopo de uma simples conversa, eu começo a cortar, tá? Eu digo logo, olha, eu não desejo tomar conhecimento disso, ok? Por quê? Porque, gente, às vezes você vai ser comprometido lá na frente com alguma coisa, tá? Escutem o que eu estou dizendo. Escutem o desenrolar dessa história e vocês vão comentar nos próximos vídeos. Dizer, Robson, você falou uma coisa. E se preparem que a coisa, o círculo, o círculo, como é que se diz? Eu diria, o círculo está se fechando. E o ciclo também. Por quê? Precisamos ter cuidado. Né? Nós estamos entrando num processo de transformação muito rápida. E quem não tiver por aí dando asneira com mente, com esquizofrenia, com crenças fora de lógica, estão perdidos, pessoal. Tá? Então, algumas pessoas são ateus e materialistas. Nem todo ateu é materialista, mas todo materialista geralmente acaba sendo ateu. Tá? Mas é preciso a gente tomar cuidado. Né? Até mesmo com aqueles que ficam dizendo por aí que são gnósticos e que ficam ensinando um monte de bobagem por aí que não tem nada a ver. Tá? Certo? Então nós vamos aqui falar sobre a gnose cristã, né? O gnosticismo cristão. A ideia cristã, tá? De que Deus enviou o seu Filho, Logos, para sofrer e morrer pelos pecados da humanidade e assim tornar possível de todos, né? Assim tornar possível a salvação de todos, teve um profundo impacto no pensamento gnóstico, na extensa e importante coleção de escritos gnósticos de Nag Hammadi, no Egito, em 1945. Apenas um punhado apresenta a possibilidade de ter se originado em um ambiente judaico pré-cristão, principalmente helenístico. A maioria desses textos são escritos gnósticos cristãos do início do segundo ao final do terceiro século. Tá?
certo? No início do segundo e no final do terceiro século. Alguns colocam anterior, primeiro século e, e desde o primeiro ao quarto século. Tá? E talvez um pouco mais tarde, quando consideramos a noção de salvação, o seu significado para os primeiros gnósticos, que enfatizam o aspecto criativo da nossa existência pós-salvífica, somos atingidos pela afirmação, tá? Pela afirmação ousada da nossa necessidade de salvação. Tá? Ousada de nossa salvação surgiu, em primeiro lugar, de um erro cometido por um ser divino chamado Sofia durante o curso do seu próprio ato criativo. Está descrito aqui no Apócrifo de João, tá? Que está aqui nesse livro chamado Biblioteca de Nag Hammadi. Já que esse é o caso, como somos levados a perguntar, nossa existência pós-salvação será menos propensa a erro ou à ignorância, até mesmo ao mal? É uma pergunta. A mensagem radical do cristianismo primitivo forneceu a resposta a essa questão problemática. E então os gnósticos pegaram a sua ideia cristã e transformaram pelo poder de sua técnica mitológica singular em um esquema especulativo filosófico e teologicamente complexo. Tá? Então, você vê que os escritos gnósticos, que estão entre o primeiro século e o segundo e o quarto século, são textos, na sua grande maioria, vindo da cultura helenística, dos judeus de cultura helênica. Tá? Portanto, aqueles que nem sequer mais falavam o hebraico direito. Tá? Eles nem... Tanto é que lá em Alexandria eles traduziram a Septuaginta, a Bíblia do hebraico para o grego. Tá? E ela vai ser a primeira Bíblia com canon, com os livros organizados. Lembremos disso, que o canon da Torá hebraica, da Taná, só vai surgir posterior a Jesus. Tá? Lá em Jambiler, né? Quando os rabinos resolveram reunir e tal. Né? Lembrando também que foram os rabinos que fizeram o texto massorético, né, os massoreta, que deu origem à Bíblia chamada Stuttgartense. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a compreensão que eles tinham, os gnósticos tinham uma compreensão de salvação diferente do resto dos cristãos ortodoxos, né? Então, por exemplo, eles tinham uma visão de que a salvação consistia em determinados aspectos, né? E ela vinha através do conhecimento, da gnose, e não a salvação pela fé, pela obra, pela graça, né? Sola fide, sola gratia, não, entendeu? Certo? Então, é importante a gente entender isso à luz do que eles vão falar agora. Por exemplo, eles vão falar sobre Basílides, né? Que foi ali, ó, o filósofo cristão Basílides, de Alexandria, que viveu entre 132 e 135 da Era Comum, desenvolveu uma cosmologia e cosmogonia bem distinta do mito de Sofia do gnosticismo clássico, e também reinterpretou conceitos cristãos chave por meio da filosofia estoica popular da época. Basílides começou seu sistema com um octeto primordial, consistindo, né, no Pai não engendrado ou
simplesmente o Pai, certo? O intelecto, chamado de nous, o princípio ordenador, certo? Ou a palavra logos, a prudência, ok? Fronesis, a sabedoria, Sofia, o poder, Dinamis, tá? Que está aqui, ó, escrito por Irineu contra as heresias, 1:24, 3, certo? E a justiça e a paz. Tá? Aqui. Então, Basílides coloca ali todo o seu esquema, tá? Cosmogônico, né? E cosmológico a partir dessa interpretação. Por meio da união da sabedoria e poder, um grupo de governantes angélicos veio à existência, e desses governantes, um total de 365, que equivale à quantidade de dias, né? O céu ou os éons foram gerados, certo? Cada céu tinha o seu próprio governante-chefe, Arcon, aqui, ó, a palavra da onde vem a origem da palavra arconte, e vários anjos menores. O céu final, que Basílides alegou ser o reino da matéria em que todos nós habitamos, foi dito por ele ser governado pelo Deus dos judeus. Tá? Então, o que é que ele está dizendo? Ele começa lá de cima, né? Você vê que ele vai começar, Basílides, ele vai começar dizendo que tem um céu aqui e tal, e aí ele vem, quando chega aqui no céu da Terra, tá? Ele vai dizer que esse aqui, o céu da nossa terra, aqui, certo? Esse é governado pelo demiurgo, tá? Eu vou botar bem aqui, ó, porque ali não dá para ver. Mas isso vai acabar quando chegar a nova câmera, tá? Aí é governado pelo demiurgo. Então, quer dizer, o céu mais inferior aqui, próximo da Terra, para Basílides, era o local do governo do demiurgo, enquanto os outros estabeleceram que ele governava no sétimo céu. Tá? Os outros arcontes é que ficavam, certo? Abaixo. Ok? Então, vamos lá continuar aqui, né? O Deus dos judeus, que favorecia a nação judaica sobre todas as outras e assim causou todo tipo de conflito para as nações que entraram em contato com eles. Então está aqui, ó. Isso não sou eu que estou dizendo, certo? Foi Basílides que falou. Tá? Então, se querem acusar de antissemitismo, acusem Basílides, tá? Deus dos judeus, que favorecia a nação judaica sobre todas as outras, e assim causou todo tipo de conflito para as nações que entraram em contato com eles. Eu venho falando aqui, já há algum tempo, que da onde é que se origina toda essa ideia, gente, desse controle do sionismo sobre o mundo. Gente, eles estão enfiados em tudo quanto é canto. Esquerda, direita, centro e assim por diante. Tá? Eles detêm o poder dos bancos e da mídia. Okay? As grandes redes de comunicação no Brasil e fora do Brasil, os donos são sionistas. Ok? Então só passa o que eles querem e da maneira que eles querem. Certo? Em muitos lugares, todo esse povo é descendente vem da linhagem do Enlil, o deus sumério, que depois se transformou em Jeová, Javé, Hashem, e que depois
os gnósticos chamaram de Yaldabaoth. Okay? Então Basílides, já naquela época, dizia: esse Deus favorece a eles e faz guerra contra todo mundo que entra em contato. E o que a gente está vendo, pessoal? O que a gente está vendo? E ainda tem gente com coragem de levantar a bandeira de Israel na porta da sua casa, se dizendo cristão. Eu me pergunto aonde chegou, em que estágio o ser humano. Tem brasileiros defendendo Israel e Estados Unidos como se fossem os lugares. Sabe, vocês estão muito. Esse pessoal está completamente equivocado. Se existe um Gog e Magog, são esses dois. Tá? Mas eles estão enfiados lá atrás do Putin, lá atrás do Zelensky. Eles estão por trás de muitos governos, não de todos, mas de muitos, dos principais potências, lá também, lá na China. Ou vocês acham que as 13 famílias, porque vocês sabem que existem as 13 famílias, que são o chamado governo oculto, ou soberanos invisíveis, que esses caras não ocupam cargo nenhum de política, mas eles dominam tudo. Essas 13 famílias, eles não se relacionam com outras pessoas, eles casam entre si, primo com prima, para não perderem o vínculo de sangue. Tá? Isso é teoria da conspiração, é mesmo. Pena, né? Fazer o quê? Que entraram em contato com eles, bem como para o próprio povo judeu. Quer dizer, eles são um prejuízo até para o povo judeu. Tá ok? Esse comportamento fez com que os governantes dos outros 364 céus, porque vejam, tem 364 céus, enquanto que algumas teorias diziam que existiam 7, o Enoque disse que existia 10, existia no judaísmo uma ideia que tinha 3 céus. E Basílides desenvolve a ideia de 365 céus. Não é? Certo? E ele diz o quê? Que esse Deus dos judeus está aqui na última esfera. E é por isso que ele favorece a esse grupo. E aí os outros seres das outras camadas dizem, pô, o cara está favorecendo. Então, você imagina o conflito do cão que há nesse negócio. Né? Olha só o que diz aqui. Ó. Esse comportamento fez com que os governantes dos outros 364 céus se opusessem ao Deus dos judeus e enviassem um Salvador, tá? Jesus Cristo. Veja que isso Basílides está desenvolvendo a ideia dele. Tá? Então, os outros 364 governantes dos 364 céus disseram, bem, esse maluco aí de baixo aí, vamos colocar assim, né? Esse maluco tem 365, né? Esse maluco aí de baixo, nós vamos ter que neutralizar ele. Então, bora mandar alguém para tentar abrir o olho, porque senão a coisa... Tá? Olha o conflito que existe, e isso na visão de Basílides, pessoal.
Estou falando na visão de outros gnósticos. Tá? A guerra que tem entre esses deuses, pessoal, vivem matando pessoas e sacrificando gente. A guerra que vem entre Enquita e Nilita, os da linhagem de Inanna, os da linhagem de Marduk, os da linhagem de, enfim, né? Foram muitos. Né? Então você imagina esse povaréu todo aí estão lutando entre si para ver quem domina quem. Né? Eu estou preparando aí um vídeo que vai ser uns 2 ou 3 sobre Jesus e a relação de Jesus com os Anunnaki e até com o Enki, que vai ser interessante observar. Né? Quando aquele senhor meio maluco veio aí, desculpa a expressão, mas é verdade, porque um cara que não acompanha nada vem e diz assim: você está pregando Jesus, você deve estudar mais. O cara acha que ele é conselheiro, ele deveria criar vergonha na cara, porque se ele pensa que aqui tem algum amador que... Né, eu acho que talvez eu estude muito mais do que ele que vem falar zerda no canal dos outros. Correto? Tá? Então, mas Robson, Basílides tinha uma ideia, aí depois outro tinha outra ideia, como é que é e tal. Né? Tá. Vamos acompanhar, pessoal. Primeiro o raciocínio, depois a gente analisa, não tem por que a gente ficar com... Né? O importante é a essência do que cada líder gnóstico queria dizer. Então, eles enviaram um Salvador, Jesus Cristo, do reino do mais alto do Pai. Tá? Então, portanto, lá do reino 1, porque são 365 céus. Então, o céu número 1 até... Né? Já pensou? Né? Então, tem essa coisa aí. Tá? Para resgatar os seres humanos que estão lutando sobre o jugo desse Deus ciumento. Isso está em Irineu 1:24-4. Tá? Contra as heresias de Irineu, de Lyon. Tá? Por quê? Porque era eles que investigavam e diziam. Tá? Às vezes, pessoal, nós vamos depois descobrir que esse pessoal, eles não tinham nem sequer conhecimento de fato, mas eles escreviam qualquer coisa porque eles achavam que eles tinham que refutar, condenar esse pessoal. Tá? Como o reino da matéria é a única proveniência desse Deus rancoroso, que é o Deus dos judeus, Basílides não encontra nada de valor nele e afirma que a salvação pertence somente à alma. O corpo é, por natureza, corruptível. Então, ele fala de alma. É uma ontologia ainda impregnada de uma visão antropológica entre corpo e alma, o que, na verdade, não é. Tá? O espírito participa de um reino chamado fractal, sobrenatural, tá? Portanto, de um reino antimatéria. A alma participa do reino do meio, do reino moroncial, por isso que a nossa alma é moroncial, e o corpo físico pertence ao reino natural, ao reino físico. Certo? Ok? Então isso eu expliquei, inclusive aqui, ó, nesse coisa lá no vídeo anterior, tem a explicação que eu fiz aqui. Tá? Mas se você quiser dar eu posso mostrar de novo.
Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. A ordem dos seres: espírito, alma e corpo. O espírito participa do reino sobrenatural, portanto, antimatéria, o reino metafísico. A alma participa do reino moroncial, portanto, préternatural, né? Protometafísico, e o corpo pertence ao reino factual ou natural, ou reino físico, ok? Então, esse entendimento, o Basílio desenvolveu, mas ele é claro em dizer, comum aos outros gnósticos, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus rancoroso, mau, e que não vale a pena ninguém acreditar e achar que ele é bonzinho, né? Ele está fazendo por sinal de tudo para destruir os humanos aqui na Terra, né? Ele só não está conseguindo porque existem outros impedimentos. Tá? Existem outros impedimentos, certo? Como o reino da matéria, né, ele diz que a salvação pertence somente à alma, o corpo por natureza é corruptível. Ele chega até a declarar contra a ortodoxia cristã que a morte de Cristo na cruz foi apenas aparente. Olha, ele vai ser um doceta, tá? E não ocorreu realmente na carne. Essa doutrina veio ser chamada de docetismo. Está aqui, ó. Ele era doceta. Ele insistia em dizer de que Jesus tinha um corpo aparente. Porque é assim que, inclusive, o nosso querido Marcion de Sinop vai descrever, né? O Evangelho inicia dizendo assim: e Jesus, descendo do céu, foi a Cafarnaum, quer dizer, ele desceu né, lá ele veio passando por densidades e frequências e chegou na Terra. Só que aqui na Terra ele tinha um corpo que se materializava e desmaterializava. Tá? Então, em tese, ele tinha um corpo moroncial, certo? E não físico, que eles vão chamar de corpo aparente ou corpo espectral, né? Certo? Seres espectrais. Né? Então, o mais correto é dizer ele estava num corpo moroncial, que está entre o fractal e o material. Ok? Certo? A noção de que a existência material é o produto de um Deus criador ciumento e corrupto que favorece a uma raça sobre todas as outras, tá? Que favorece uma raça sobre todas as outras. Vejam, esta é a ideia que domina a cabeça desse povo. Tá? Eles, ao mesmo tempo, têm complexo de altivez, eles se acham os melhores do mundo, portanto, ninguém pode falar nada que eles se sintam ofendidos, porque é um escândalo, é um negócio fora do normal. Você pode rir de negro, pode rir de índio, mas você não pode falar deles. Por quê? Porque são a nação santa, o povo escolhido, etc. e tal. Tá? Certo? Tá? Mas, no trato com os outros, eles são muito, muito espertos. Enquanto eles se ajudam, tá? Não estou dizendo que todos não, pessoal. Porque o sionismo, por sinal, é um mal muito mais para os judeus do que para os outros povos. Por quê? Porque, por exemplo, vocês estão vendo lá, né? O Netanyahu foi lá nos Estados Unidos e disse: olha, quem ganhar eu quero apoio financeiro, eu quero bomba, eu quero míssil, porque eu vou matar tudo que tiver por lá. Então esse cara incorporou o demiurgo e está fazendo o que ele quer. Sacrifício humano. Tá?
Então, desculpe, mas essa é a realidade. Vai dizer o quê? Ah, nós somos vítima de perseguição há tantos séculos. Oh, nós somos vítima. O Homem do Bigodinho, por sinal, eu tenho um livro chamado O Anticristo, né? E o escritor, um cara muito intelectual, pesquisador, ele mostra que o Homem do Bigodinho foi financiado por sionistas, né? Eles não têm pena nem do próprio povo deles, tá? Então, certo? E é realmente a expressão mítica de uma crença ética profundamente enraizada de que a fonte de todo mal é a existência material ou corporal. De fato, Basílides chega ao ponto de afirmar que o pecado é o resultado direto da existência corporal e que o sofrimento humano é uma punição pelos pecados reais cometidos ou mesmo apenas pela inclinação geral do pecado que surge dos impulsos do corpo. Tá? Veja, essa é a visão de Basílides, não é a visão de todos os gnósticos. Tá? Certo? Em uma adaptação das categorias éticas e estoicas, Basílides declara que a fé, pistes, não é o assentimento racional de uma alma que possui livre-arbítrio. Tá? Em vez disso, a fé é o modo natural de existência e, consequentemente, qualquer um que viva de acordo com a lei da natureza, tá? Pronoia, que Basílio chama de reino, permanecerá livre dos impulsos corporais e existirá em um estado de salvação. Entretanto, Basílides vai além da simples doutrina estoica em sua crença de que os eleitos, isto é, aqueles que existem pela fé, são estranhos ao mundo como se fossem transcendentes à natureza. Pois, diferentemente dos estoicos, que acreditavam em um único cosmo material, Basílides sustentava a visão, como vimos, de que o cosmo é um composto de numerosos céus com reino material como o céu final e como, consequentemente, corrupto, tá? Uma vez que o céu final representa o último suspiro da animação divina, por assim dizer, e não de forma alguma uma imagem perfeita da verdadeira divindade. A adesão às suas leis não pode levar a nada de bom. Tá? Então ele foi claro nisso, né? 365 céus. Então o primeiro céu era aonde estava a divindade suprema. Ok? Tá, veja, o cosmos era composto de 365 céus. Os outros gnósticos vão diminuir isso aí para 10 céus, 7, chegando algumas crenças a dizer que tinha 3. Tá? Mas o que prevalece, a ideia, é dos 7 céus ou dos 10 céus dos gnósticos. Tá? Mas Basílides vai muito além. Nos escritos do Evangelho Gnóstico de João, que está aqui, né? E também tem esse texto aqui separadamente da outra editora, Garbalux, ele fala que o Demiurgo criou 365 anjos para os 365 dias, ok? De cada ano. Então, portanto, não era questão de céus para governar os 365 céus, mas Basílides desenvolve esta ideia, correto? A cosmologia dele é bem mais ampliada, né? Além disso, uma vez que o corpo é o meio pelo qual o governante desse cosmo material impõe sua lei, tá? A liberdade só pode ser alcançada abandonando ou tornando-se indiferente a todos os impulsos e desejos corporais. Tá?
Esta indiferença, adiaforia aos impulsos corporais, no entanto, não leva a simples ascetismo, né? O asceta é aquele que fica fazendo jejum, penitências, etc., e um monte de coisa. Tá? Em vez disso, ele lhes oferece uma nova vida, apelando à grande hierarquia de governantes que persistem acima do reino material. Quando alguém se volta para a hierarquia maior do ser, resulta em uma criança de coisas boas. Tá? Criação de coisas boas, não criança. Criação de coisas boas. Está bem aqui, tá, pessoal? Só para a gente... Okay? O amor e criação pessoal, a geração do bem, são resultados, tá, final do sistema vagamente dialético de Basílides. Por essa razão, é uma das expressões iniciais mais importantes de uma filosofia verdadeiramente cristã, se não ortodoxa. Tá? Aí depois vem o bendito Marcião, que também não é gnóstico. Tá? E ele vai ter as mesmas crenças, tá? Ele vai ter as mesmas crenças que o coisa. Então, eu nem vou iniciar falar do Marcião aqui, porque o texto é grande, para que o vídeo também não se torne tão amplificado. Mas aí as pessoas precisam entender o seguinte, né? Quando o Basílides cria essa ideia dos 365 céus, cujo primeiro céu é onde está o reino imperecível, aonde está o Deus verdadeiro, o resto tudo são arcons, são anjos que estão ali no domínio, e o último céu, que é o 365, é onde está o demiurgo Yaldabaoth, né? Então, como é que você entende o 365 céus numa agora? Como é que você entende? Tá? Como é que você entende? Você entende isso entendendo que, tá? Quando eles falam de camadas de céu, ok? E eu não vou fazer 365 aqui porque não dá, tá? Aí eu vou dar só um exemplo. Aqui é o primeiro céu, tá? Certo? E aqui vamos dizer que é o 30º céu, ok? Então você está falando de o quê? Isso aqui são densidades. Portanto, tem a ver com frequência e vibração. À medida que você chega aqui, tá? Que você sobe a escala, você sai de uma densidade de um planeta altamente, tá? Certo? Ok? Você sai de um planeta massificado, ok? Tá? E vai subindo numa escala onde a sua frequência, a sua vibração vão ter que ir mudando. Agora veja, Jesus desce, vamos lá, esses deuses aqui, ou esses aeões, dizem bem, aqui é governado pelo Jeová, ok? O Deus dos judeus. E ele está favorecendo só o grupinho dele aqui, tá? Então nós precisamos, e ele mata todo mundo que não faz o que ele quer. Então eles enviam Jesus daqui. Então Jesus desce todas essas frequências para chegar aqui na Terra. Na visão de Basílides, como do docetismo e como do Marcião de Sinop, Jesus chega aqui à Terra com um corpo
aparente, certo? Ou a gente pode chamar de corpo moroncial, ok? E ele chega aqui, portanto, a crucificação foi uma encenação, porque como é que você vai crucificar um corpo que é um espectro? Tá? Vale lembrar que aqui, olha, no mundo factual, existem seres, aqui nessa nossa realidade aqui, que são seres é, é, espectrais, tá? Certo? Espectrais, X, certo? Esses seres espectrais têm forma de espectros, eles são extremamente perigosos porque eles não têm muita noção e eles são um subproduto, muitas vezes, das cascas que são liberadas dos corpos dos mortos. Porque à medida que você vai subindo na frequência, na vibração e vai-se embora, tá? E que você chega lá por exemplo, no oitavo céu, que é o céu da Sofia, lá você vai ficar, porque lá é o paraíso, é o portão dimensional para uma nova realidade, então você vai ficar ali. Agora, em outro aspecto, o que é que acontece? Quando você é muito massificado, o que ocorre? Você não consegue chegar aqui. Automaticamente você é preso e mandado de volta para cá. Por quê? Porque, né? Porque os seres aqui não, na visão dos outros gnósticos, aqui todos são habitados por arcons, tá? Por arcons. O que são os arcons? Os arcons são os arcontes. Eles governam aqui. Na visão de Basílides, eles resolvem se unir, porque eles acharam que esse aqui estava querendo ser o bambambam, então eles resolvem. Por isso que se fala muito o apóstolo Paulo vai usar até esse termo, né? Não é contra carne e sangue que lutamos, mas contra principados e potestades, contra os espíritos do mal espalhados pela atmosfera, pelos ares. Né? Então, os outros gnósticos não. Os outros gnósticos vão ser menos incisivos nesse aspecto e vão falar apenas dos 7 céus, tá? Mostrando que o último céu, o céu de Saturno, é governado por Yaldabaoth, ou Jeová, ou Alá, ou Brahma, tá? Ou como queiram chamar esse ser, porque ele também tem o nome de Cronos e de Saturno. Tá? Nós vamos ter vídeo aí que vai balançar o coreto, meu amigo. Por isso que eu digo assim, olha, não perca os estudos da gente. Você pode até não concordar comigo, mas se dê a oportunidade de desenvolver as suas visões olhando aquilo que a gente ensina aqui. Tá? Certo? Porque se você vibrar numa frequência maior, tá? Frequência e vibração maiores, você permitirá que o teu espírito, que a centelha divina faça algo extraordinário na sua vida. Tá? Algo extraordinário na sua vida. Você pode crer, né, que você vai dar um salto de qualidade na sua vida e na sua existência. Tá? Por isso eu espero que você nos ajude com que esse canal possa se expandir cada vez mais e chegar ao coração de tantas pessoas que precisam de um conhecimento para elevar a sua frequência, a sua vibração. Ok? Nós voltamos no próximo vídeo com mais, e aí a gente vai falar sobre a visão
Marcion de Sinop, sobre tudo que ele acreditava. Ok? Abraço e até o próximo vídeo.